Shalom, eu quero fazer um comentário, que geralmente no Ocidente existe a turma do primazia grego, que eles acham que a Absorá, o Evangelho do Mashiach, foi escrito originalmente em grego, que isso é uma coisa muito idiota, porque é achar que perto e na cultura semita não havia homens sábios que sabiam escrever na sua própria língua. Por exemplo, como é que você vai acreditar que as pessoas que estavam na Babilônia, que nem Pedro escreveu, ia escrever em grego, se a língua oficial lá era aramaico? Jacó escreve as tribos perdidas. Todo mundo sabe que foi encontrada carta em aramaico, em hebraico, em Pompeia, em muitos lugares, em Roma, porque os judeus, para onde vai, levam a sua língua. Então eles sempre têm esse halahá, esse modo de caminhar, não interessa onde está, escreve em aramaico. Até o apóstolo Shaul, você observa que ele escreveu para a comunidade coríntia, você vai ver que aquele povo ali era Yahude, porque fala assim: filhos do meu povo, e sabeis que todos quantos estivessem debaixo da nuvem foram batizados em respeito a Moshe. Então você vê que ele fala da Torá, então você vê que aquelas pessoas não eram goim, de ascendente que não era Yahude muitas vezes. Então o que acontece? Os manuscritos aramaicos, eles não são que nem o grego. Eles têm seu colifão, a maioria deles, e fala da onde surgiu. Você pega o código de Carburos, que eu não acredito nessas datações de código por carbono, porque você vai ver que já teve erro de datação de foca vivo de 1800 anos. O Sudário fizeram 2 testes nele, deu datação, diferença de quase 200 anos um para o outro. Então eu não acredito nessas datações por carbono. Por quê? Muitas vezes você pega um estilo, por exemplo, você pega um estilo de escrita estrangeiro, certa, aí você vai analisar quando é que começou aquela escrita. Então você vai ver que ela muitas vezes é mais antiga do que essas datações. Agora, voltando ao texto sobre aramaico, você pega o código Carburos, lá diz que no seu colifão que ele pertence uma cópia de um texto da era da grande perseguição. Então, Paul Yonan, que é um diácono da igreja assíria e é falante nativo, ele mesmo afirma que se remete ao ano 100, essa grande perseguição da era de César Nero. E além disso, nós temos o Diateseron, que foi escrito por Tassiano, que morreu na época do ano 770, porque até então os evangelhos circulavam independentes. Efrem mesmo fala sobre isso. Então era muito normal, talvez, uma comunidade ter só um evangelho. Aí Tassiano, pela primeira vez, reúne eles. E quando a gente vê Efrem citando, você vê que ele cita de texto aramaico. Então Tassiano, ele era assírio. Então ele escreveu, impossível um assírio escrever para o seu povo em língua grega. Isso é impossível. E quero deixar bem claro que existe 7 manuscritos em árabe. E desses 7, 4 está escrito lá, todos eles que falam, aqui termina o Evangelho de Tassiano, o qual copiei do aramaico para o árabe. Então não tem nenhuma dúvida que a Absorá, a obra de Tassiano, por volta do ano 150, ela foi escrita em aramaico. E além disso também, quando existe o papiro, existe o manuscrito à mão que fala sobre Andai, que quando o rei ali, Abigar, ficou sabendo que o Mashiach estava curando, ele escreveu para o Mashiach. Mas o Mashiach falou que assim após o Pentecoste, ele ia ser curado. Então, enviaram para lá um dos apóstolos 70, Andai, o qual chegou lá e fez a cura esse rei. E ali começou uma grande comunidade. E em Désia, então se fala de 4 evangelhos escritos no ano de 78. Então eu já confirmei, já pesquisei essas biografias, e o William Couturier mesmo, que todo mundo já conhece, ele é do século XVIII, e tem uns manuscritos que é dedicado a ele, Então aqui, vocês podem observar aqui, a citação de William sobre o Peshitta siríaco. Um dos 4 evangelhos siriacos, com a data de 78 depois de Cristo,
é mencionado, aqui fala o nome, né, a Semã, em sua biblioteca. O manuscrito foi preservado em Bagdá, no rio Tigre. No final tinha essas palavras escritas: este livro sagrado foi concluído na quarta-feira, dia 18 do mês de Conum, do ano 389, isto é, dos gregos, que foi em 78 depois de Cristo, pela mão do apóstolo Arreus, um colega trabalhador de Mares, um discípulo do apóstolo Martadeus, a quem convidamos a orar por nós. Esta prece aplica-se à declaração que foi escrita depois da época de Arreus, que provavelmente a pessoa também era chamada de Agneus. E aqui eu já conferi as biografias, então se as pessoas quiserem conferir, pode procurar aqui esses links que você vai encontrar. E outra coisa que é interessante, que quando você lê algumas obras talmúdicas, você vai ver que muitos manuscritos continham um nome. Um que ainda resta é o Shentov, que existem umas 4 versões do Shentov, mas eu vou te mostrar 2 versões do Shentov. Esse Shentov aqui, eu acho ele mais interessante, que vocês podem observar aqui, ele também tem um lugar que ele registra o nome do Mashiach completo. Então você pode vir aqui no verso 22, o Shentov, que você vai ver aqui, ó. Capítulo 1, Matitiá. Kol ze le gemor ma sheneketov meotz ha navia al pi yahuá. Veja que o tetragrama está aqui. Então você pode observar aqui, ó, que fala que isso se cumpriu, que estava escrito pelo profeta. Aí você vem aqui agora, nesse outro Shentov aqui, ele já tem um costume já de judeu ortodoxo. Veja que aqui ele só abrevia, põe só a letra R do tetragrama. Kol ze legemor ma shenektov shenektotab meotz hanavim al pi. Põe a letra R aqui, todo escrito ortodoxo que você vê assim, se refere ao tetragrama. Então esse Shentov aqui ele já segue um padrão diferente. E porque aqui, quando você lê aqui no Talmud 116a, Shabbat, aí você vai ver aqui, ó, Amar Rabi Eshamael Kal Amor Yohamori Yuma Le Exot Shalom Ben Ish Le Eshito A Amaran Torá Shemi Shenektav Be Kadushá Yamahe Al Ramaya. Então, aqui está traduzido aqui, né, que o Rabino falou que o nome do Eterno, que estava escrito no pergaminho dos hereges. Então, que desses manuscritos, eles poderiam ser queimados. Então, quando fala sobre o nome dele, mesmo que o nome do Eterno tivesse nesse pergaminho do herege, não podia ser queimado, tinha que tirar esse apagado com água. Aí você pode observar aqui, que você vai ver aqui, ó, meu nome foi escrito com santidade, será apagado na água, tá vendo? É aonde aqui fala aqui, ó, Shemi Sheneketav Beca do Chá, aí ó, meu nome, que foi escrito em santidade, né? Shemi, meu nome, né? Sheneketav, de Ketuv, né? Escrito, Beca do Chá, né? Que é santidade, Yemeher al Ramaya, que é a água. Então, eu quis mostrar para vocês que eu creio que o Shentov ainda é uma excelente cópia para ser estudada. Para mim, ela é uma cópia que vem de um escrito muito antigo, né, de Matitiá. A gente vê Eusébio falando sobre esses escritos. Então, o que eu queria deixar bem explicado, que essa ideia que as escrituras foi escrito em grego originalmente, seria uma palhaçada. As pessoas do Ocidente, eles acham que o Mashiach, se brincar, até ocidental é. Porque quando você fala em aramaico, muitas coisas eles não conseguem nem entender. Por exemplo, se eu pegar e falar assim, ó Mãe Consoladora, que possa vir me consolar, muitas pessoas vão entender que eu talvez possa estar invocando até Miriam, mas não é. É porque na língua aramaica, as pessoas nazarenas, eles invocam Arura Kadushá, que é do gênero feminino,
como sua mãe consoladora, porque esse é o papel da Ruach Kadoshá também para conosco. Então, o nosso cristianismo aqui, que eu não considero cristão, que eu pertenço à língua aramaica, então eu faço distinção, assim como o Efrem, quando escreveu a Persa, falou que dois grupos se partiram por causa da sua língua. Aqueles que utilizaram a língua aramaica continuam sendo chamados de nazarano, que é nazarenos, e aqueles que utilizou o grego continuaram sendo chamados de cristão, porque na realidade os cristãos foram os pagãos que entraram para dentro do Mashiach e seguiram as crenças, mas depois, mais tarde, foram desvirtuando delas, né? E já os Yahudi, jamais eles foram chamados de cristãos um pelos outros, dentre os seus próprios irmãos Yahudi. Então eu quero fazer essa distinção, que eu não sou cristão, eu sou nazarano, que é na língua aramaica, e netzarim, o hebraico. Então, não é a mesma coisa, porque nós que somos nazarano ou netzarim, nós seguimos outro padrão e outro pensamento, que muitas vezes você fala para um cristão, ele não consegue nem compreender, porque a língua aramaica, a cultura semita, ela não é helenizada. Então, nós temos outros pensamentos diferentes, nós seguimos um halahá ortodoxo. Shalom.